né, 200 e tantas páginas aqui de informações, provas, documentos, diálogos de conversas de aplicativo e tantas outras documentos, deram ali primeiro assim, se a gente fala assim, está demorando muito, Gonê, a Polícia Federal está demorando demais. Não, gente, está muito detalhado o negócio. Eu não sei como é que o Horta avalia essa documentação trazida à investigação. A princípio, me parece uma investigação muito bem feita, com cruzamento de muitas informações, o que é muito difícil fazer, né? Justamente porque tem delação de um, documento de outro, documento que foi achado no equipamento de um e de outro, aquela recuperação de dados e tal. Você tem que fazer um cruzamento muito grande de informações para conseguir fazer essa cronologia toda trazida para essa investigação. Nas preliminares aqui, como é que você viu essa operação e esses detalhes já trazidos no âmbito dessa operação, Horta? Então, Dai, primeiro a gente tem que dizer para as pessoas que estão nos assistindo o que são esses kids pretos, né? Uhum. São, em realidade, um conjunto completamente fora da lei, de elementos militares que se associam para fazer alguns tipos de operações também fora da cobertura legal. Então, isso é importante a gente ter em mente de forma imediata. Nós não estamos falando aqui de uma área, né, de um grupamento, um destacamento do Exército. Não, nós estamos falando aqui de já um conjunto associativo em direção a essa estrutura criminosa e que a gente viu no dia do dia 8 de janeiro, daí quem estava assistindo pela televisão viu essa manifestação desses kids pretos no terreno, porque os militares se deslocam, caminham de forma diferente, especialmente se eles estão em grupos, né? Já com determinados tipos de parametrização no seu deslocamento, nas suas ações, e, portanto, naquele momento já era possível se dizer sim que nós tínhamos partes daqueles indivíduos com treinamento militar. O que veio à tona é que não só estas tropas ou esses agrupamentos eram constituídos à margem da legislação, como também recebiam ordens e faziam planos de completa ação criminosa. Isso que a Polícia Federal demonstrou. Eu acho que demonstra para além da dúvida razoável, que esse é um termo que se usa muito no direito, na história, né? Será que essas pessoas realmente se associaram para fazer essas coisas? Não. Isso está indiscutível. O que nós já temos de informação já coloca elas nessa condição de criminalidade evidente, né? Agora, é importante a gente perceber que hoje o passo que foi dado foi, como você citou no início, Dai, para além dos bagrinhos, porque pela primeira vez nós temos um general preso. Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes da história do Brasil. Eu acho que se você contar 2 ou 3 generais presos, deve ser muito. E ainda mais com prisão preventiva. Foi um general, 2 coronéis e 2 majores, ou seja, todos oficiais superiores, como a gente chama, né? Oficiais de alta patente. E todos eles desembocam numa figura que eu acho que vai ser a figura pela qual vai se entrar dentro do esquema de Jair Bolsonaro, que é o general Braga Neto, né? A Polícia Federal demonstra que essas pesquisas, esses planejamentos foram feitos dentro da casa do Braga Neto. O que significa dizer, Dai, que ou ele prevaricou por saber do golpe e não ter se manifestado, ou ele é parte integrante desse processo e, portanto, os dois são uma forma criminosa. É importante a gente citar aqui a situação delicada que o próprio Mauro Cid, a partir de agora, está, porque essas informações foram descobertas a despeito da delação premiada dele, ou seja, não foi com a delação premiada dele. Ele não contou essas coisas, ele não deu esses indicadores, portanto, ele escondeu os próprios companheiros de armas para que não fizessem esse tipo de situação, né, para não declarar a culpa desses indivíduos, mas a Polícia Federal encontrou. Então agora se coloca em xeque, inclusive, a própria situação de continuidade do Mauro Cid nesse processo todo. Ou seja, Daiane, chacoalhou a casinha do Bolsonaro de um jeito terrível, e eu não sei bem como é que ele vai sair disso. Talvez, se ele conseguir convencer que isso tudo era um plano fantasioso, que era uma espécie de brincadeira, mas eu acho que ninguém mais vai cair nisso, né?